Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. E então, eu venho trazer um vídeo aqui, gente, que muita gente fala que é polêmico, que não gosta. Então, eu venho falar aqui um pouco da Bíblia e um pouco de religião. Se você não gosta, não veja o vídeo, né? Mas se você gosta, fica aqui um pouquinho comigo e vamos, né, trazer aqui o assunto. Tá tendo guerra em Israel. Então, eu já recebi vídeos aqui no meu celular, tá aqui, ó, tá aqui. Vídeos que já me mandaram falando, ó, tá tendo guerra em Israel. Então Jesus está voltando, né? Jesus está voltando porque está tendo uma guerra em Israel. Tá se cumprindo as escrituras, né? Não há nada nas escrituras, tudo que foi escrito na Bíblia, todas as escrituras já se cumpriram. De Gênesis a Apocalipse, já se cumpriu. Tá tendo uma guerra contra a Ucrânia, já vai fazer quase 2 anos. O mundo inteiro está assistindo, está vendo a guerra lá, né? Vez e outra os países vão lá dar uma olhadinha no noticiário, ver as bombas explodindo, né? Mas tá tendo a guerra lá, né? Falaram no começo, ó, Jesus está voltando. Então, 2 anos já que está a guerra lá e, né, eles estão falando que Jesus está voltando agora porque está tendo a guerra em Israel. Gente, o livro de João é o 4º livro do Novo Testamento. O Velho Testamento é a história do povo judeu, né? É uma história do povo judeu, não tem nada a ver com nós. É a história do povo judeu. No 4º livro, que é João, do Novo Testamento, primeiro é Mateus, Marcos, Lucas, João. Em João, diz que Jesus ele veio para o seu próprio povo. Ele veio para os seus e os seus não o recebeu. O que fizeram com Jesus? Todo mundo já sabe. Jesus foi morto, pendurado em uma cruz, certo? Agora eu pergunto, quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Foram os líderes espirituais, os líderes judeus. Os líderes da casa de Deus mataram o próprio Deus. Eles mataram Jesus, que era Deus, numa cruz, pendurado como um bandido, como um ladrão. Por quê? Porque ele, quando veio, ele nasceu judeu, por isso que fala que ele veio para os seus, e os seus não o recebeu. Então ele veio para o seu povo, e dizia ele que ele era o Filho de Deus. E eu creio, claro, ele é o próprio Deus. Ele veio falando que ele era o Filho de Deus, que ele veio do Pai, ele era o Filho do homem, porque nasceu de José e Maria, entendeu? Então, quando ele veio, os líderes não aceitaram ele. Naquele tempo, os líderes, que eram os sacerdotes do templo da casa de Deus, os sacerdotes, os fariseus, que eram uma seita, né? Eles eram os praticantes da lei de Moisés, os saduceus também, né? Todos eles já haviam se corrompido. Eles haviam se corrompido e eles já não seguiam a Deus, a verdade de Deus. Eles não queriam saber de Deus, eles queriam saber somente de dinheiro, de lucrar com tudo aquilo ali. Todos os rituais, os sacrifícios de animais, tudo que ocorria no templo, naquele tempo que Jesus veio, né, já era tudo por dinheiro. Não muito diferente de hoje, né? Eu já disse que eu já fui pastor e eu abandonei tudo isso porque eu vi que a maioria, me desculpem a minha sinceridade, mas a maioria é por causa do dinheiro. Então Deus já havia profetizado que como todos eles haviam se corrompido por causa do dinheiro, vil metal, então Deus mesmo suscitaria um pastor para arrebanhar as suas ovelhas, para levá-los a Ele, entendeu? Então Jesus vem para fazer isso. Ele é o pastor das ovelhas. Ele vem, o próprio Deus encarna,
como um ser humano, ele nasce de Maria, né? Então, o próprio Deus se transforma em homem. Ele vem, pisa em Israel, ele anda aqui neste mundo que ele mesmo criou. Então, ele vem falando, né, que ele é o Filho de Deus, que ele estava com Deus e ele era Deus. Mas eles não acreditaram, não creram nele. Poucos foram os que creram nele. Então, o que acontece? Os líderes, eu digo assim, da igreja, os grandes pastores, os grandes mestres da lei de Moisés, penduraram, mataram Jesus em uma cruz. Foram eles mesmos quem mataram Jesus na cruz. Então, quando Jesus dizia que ele iria voltar, vir sobre as nuvens, segundo o judaísmo, como foi, né? O que queria dizer vir sobre as nuvens, segundo os judeus mesmo? O que eles entendiam sobre isso? Quando Jesus falou para o sacerdote que o sacerdote ia ver ele vindo nas nuvens. Eles entendiam que vir sobre as nuvens queria dizer Deus vir fazer juízo contra uma certa nação. Então, Jesus fala em Mateus 23, Jesus fala para o sacerdote que o sacerdote ia ver ele vindo nas nuvens, né? Então o sacerdote falou assim, não precisa de mais nada. Ele está blasfemando, porque vir sobre as nuvens, ele está dizendo que ele é o próprio Deus vindo fazer justiça. Como Deus fez justiça contra o Egito e a Babilônia, outros lugares, ele dizia que viria sobre as nuvens, cavalgando numa nuvem, com a nuvem embaixo dos pés, queria dizer Deus vir fazer juízo. Então, quando Jesus fala para o sacerdote lá, vocês verão o filho, você, falou para o sacerdote, Anás e o Caifás, você vai ver o filho do homem vir sobre as nuvens. Então ele rasgou o seu manto sacerdotal e disse, não precisamos mais de nada. Ele blasfemou, então ele vai ser morto. Então, é isso, né? O ponto de tudo lá, vir sobre as nuvens e tal. Eles entenderam que Jesus falou que viria fazer juízo, era Deus fazer juízo. Então mandaram matar Jesus, porque ele se dizia ser o próprio Deus. Então eles penduraram Jesus. Jesus foi morto no meio de dois ladrões, como um ladrão ele foi morto. E o que acontece? Ele voltaria para se vingar de tudo isso que fizeram. Deus julgaria aquela nação, aquele povo, por tudo que eles fizeram com o filho dele. O que fizeram matando Deus? Mataram Deus na cruz. Então, haveria de haver um juízo contra aquele povo. Então, Jesus sempre falava que Deus tinha mandado os profetas, e eles mataram todos os profetas de Deus. Então agora Deus manda o próprio Filho, né? Que o próprio Deus se transformou em ser humano, né? Então veio ali como o Filho. Então, tudo isso, gente, haveria de haver um juízo pela morte dos profetas, do inocente Abel, lá do princípio, do próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus que morreu numa cruz, que eles mataram. Então, ia haver um juízo contra tudo isso. Então, muita gente ainda não entende, muitos pregadores, professores ainda não explicam isso, porque eu acredito que muitos não entendem mesmo, realmente não entendem. Então, a vinda do Filho do Homem nas nuvens, tudo isso, gente, era Deus vir fazer juízo contra Israel, contra Jerusalém. Mateus 24 fala que o templo ia ser destruído, porque ia acabar aquele sacerdócio, os levitas, tudo. Deus ia destruir tudo, porque ele não queria mais aquilo. Porque eles haviam abandonado a Deus e aquilo ali era só por dinheiro. Então eu venho trazer aqui, Lucas capítulo 11.
Lucas capítulo 11, versículo 49. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Ó, Lucas capítulo 11, versículo 49. Por isso, a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos estes crimes. Então, quando Jesus falou isso aqui, o povo de hoje, ele está falando de hoje? Quando eu leio aqui, eu estou lendo que está escrito hoje. Mas quando Jesus falou isso aqui, gente, ele está ali, ó, diante dos seus discípulos, 12. Ele está diante ali dos sacerdotes, do Anás e Caifás. Ele está diante da multidão dizendo que Deus faria juízo contra o povo daquela geração, contra aquele povo. Foram eles mesmo que mataram os profetas. Foram eles mesmo que botaram na cadeia, em prisões, muitos daqueles mensageiros que Deus enviou. Então, a vinda do Filho do Homem, o castigo seria contra o povo de hoje, mas Jesus está falando, o hoje que ele está falando aqui, é lá, quando ele estava com 30 e poucos anos, falando com os sacerdotes, os escribas, os fariseus, e com os seus discípulos, e com aquele povo. Não é hoje, aqui, em 2023. Isso aqui é lá. É lá. Jesus está falando lá. Está entendendo agora? Quando você lê aqui, você tem que entender com quem Jesus está falando. É comigo e com você? É com a igreja? Jesus está falando com quem aqui? A gente tem que respeitar a época cultural, histórica, a escrita, de quando que é isso aqui. Então, quando ele fala aqui, ó, sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. O povo de quando? De hoje? Em dia? Não. De hoje é lá, Jesus andando com 33 anos. Com 32, que ele morreu com 33. Então ele falou lá para quem estava olhando para ele. Para quem estava aos pés dele. Jesus falou para todos os judeus israelitas. O povo de hoje, aqui em Israel, será castigado por tudo que vocês fizeram de mal. Desde do inocente Abel lá no princípio, que foi morto por Caim, até o sacerdote Zacarias, que foi morto lá entre o altar e... Entendeu? Então, quando Jesus fala aqui, era um castigo contra aquele povo. A vinda dele era vir fazer juízo contra Israel, contra Jerusalém, contra o templo. Então, tudo isso aconteceu, gente. Tudo isso já se cumpriu. Já se cumpriu. Mateus 24 é a mesma coisa. Jesus fala em Mateus 24 lá, gente, assim, que a grande tribulação de Mateus 24, a grande tribulação, a queda do templo lá, né? A queda do templo, a grande tribulação daqueles dias, haveria uma tribulação, uma grande tribulação, como nunca tinha acontecido desde o princípio e nem nunca jamais haveria. Então hoje não tem mais grande tribulação, porque o próprio texto, o próprio Cristo disse que ia acontecer naquele tempo, naquela geração, contra aquele povo,
Entendeu? Não vai ter mais grande tribulação hoje, porque o próprio Jesus falou que nunca jamais haveria. Então, em Mateus 24 ele fala tudo aquilo ali. Ele fala assim: todas essas coisas acontecerão o quê? Antes que morram todos os que agora estão vivos. Agora que ele fala é hoje? Ou é o agora lá, que está ele e os 12 discípulos aos pés dele, no Monte das Oliveiras, olhando para o templo lá embaixo, ele está falando, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Aí eles falam, quando é que vai acontecer essas coisas? Aí Jesus vem falando uma sequência de coisas que iria acontecer. Os sinais da vinda dele, os sinais da volta dele, do juízo contra Israel. Entendeu? Então ele fala, haverá tremores de terra, guerra entre uma nação e outra, rumores de guerras, ia acontecer o quê? O sol ia escurecer, a lua não ia dar brilho, que queria dizer as grandes autoridades de Israel já ia perder a sua força, o seu esplendor. Tudo aquilo ia acontecer. Ia vir a grande tribulação, a queda do templo ia ser destruído, e a vinda do Filho do Homem, a volta dele ia ser naquele tempo, antes que morressem todos os que estavam vivos ali, naquela geração. Era contra aquela geração. Quando você lê na Bíblia, contra esta geração, quem estava vivendo? Jesus, que é o próprio que está dizendo, Pedro, Tiago, João, todos eles viviam naquela geração. Agora vocês entenderam? Então quando Jesus fala esta geração vai ser castigada, vai ser antes que morra todos os que agora estão vivos, a minha vinda, a grande tribulação, tudo aquilo ia acontecer com a vinda dele no final de tudo, ia ser antes que todos aqueles que estavam vivos ali morressem. Então isso realmente aconteceu, gente. Foi no ano 70. A cidade foi cercada, Jerusalém foi sitiada, foi cercada. Em Mateus 24, Jesus já tinha falado, fujam pelas montanhas. Se fosse fim do mundo, para que eles iam fugir pelas montanhas? O evento era onde? Em Jerusalém, era na Judéia, era em Israel. Jesus fala, os que estiver na Judéia, fuja para os montes. Os que estiver no campo, não volte para dentro de casa, fuja pelos montes. Os que estiver no terraço da casa, não desça, não entre em casa para pegar nada. Fuja. Então isso aconteceu, gente. Israel foi cercada, Jerusalém. O exército romano entrou, o general Tito. Você pode olhar na internet, puxa aí o arco de Tito. A vitória de Tito contra os judeus. Tudo foi devastado, o templo caiu, não ficou pedra sobre pedra. Tocaram fogo no templo e teve que quebrar as pedras para tirar o ouro que derreteu. Então cumpre-se todas as escrituras, tudo que Jesus disse ali. Acabou no ano 70. Israel, depois do ano 70, deixou de existir. Pode procurar nos livros de história. Jerusalém, Israel deixou de existir depois do ano 70. Os que fugiram, que deram o crédito ao que Jesus falou, fugiram pelas montanhas. Depois de muitos anos, eles voltaram, puderam voltar, pediram permissão, e eles reconstruíram de volta Israel, Jerusalém. Mas no ano 70, né, daí um tempo, não existia mais. Tudo foi destruído. Não, deixou de ser uma nação. Não tinha mais nada de 12 tribos, entendeu? Tudo aquilo acabou. Então foi o cumprimento de tudo que Jesus tinha dito. Jesus realmente, naquele tempo, ele arrebatou todos os que creram nele. Todos os que acreditaram nele foram arrebatados, foram salvos. Entendeu? Aqueles que ficaram ali, a maioria foram mortos. Quando o exército romano entrou, destruiu a cidade. Antes deles entrar e invadir a cidade, eles cercaram a cidade
por mais ou menos 3 anos e meio. Então as mulheres que estavam grávidas, elas comiam seus próprios filhos. Foi uma coisa horrível, horrível, uma grande tribulação. Foi uma coisa horrível. Então quando eles não podiam sair, não podiam entrar, não podiam comprar nada, então começaram a morrer de fome, começaram um comer o outro, um matar o outro, as doenças. Então quando o exército romano invade Jerusalém, já estava praticamente destruído. Então eles acabaram com o resto, mataram os sacerdotes todos do templo, os levitas. Tudo foi destruído, como Jesus tinha dito, como o profeta Daniel havia profetizado. Tudo aconteceu, tudo se cumpriu. E Jesus arrebatou todos aqueles que perseveraram. Foram arrebatados com Cristo. Cristo levou para ele. Foram arrebatados. O arrebatamento houve naquele momento, quando tudo se deu ali, o fim, entendeu? Então Jesus arrebatou os que era dele. Isso aconteceu, né? Jesus não vem hoje, ele não vai vir amanhã, não vai vir depois, não. Vai ter essa guerra em Israel? Vai ter em outros lugares? Vai ter. A Ucrânia está lá sendo destruída. O homem vai acabar com o mundo. O sol vai acabar com o mundo. Quando a gente cumpriu nossos dias aqui, a gente, quem crê em Cristo, quem crê em Deus, aquele que crê, quando acabar nossos dias aqui, um por um, a gente vai indo embora, a gente volta para Deus. A gente vai embora, né? Quantos familiares a gente já perdeu? Jesus voltou para eles, ele voltou para Deus, para Cristo, ele que voltou. A gente vai cumprir aqui o nosso propósito. Nós vamos cumprindo nossos propósitos aqui, vivendo a nossa vida, buscando ser feliz, buscando ser melhor uns com os outros. E aquele que crê em Deus, que crê em Cristo, ele mesmo disse, já não vai perecer para sempre, né? A gente volta para ele, vai de encontro com ele. É assim que vai acontecer. A gente está aqui, cada um vai cumprir o seu tempo, o seu propósito, e no momento certo Deus vai falar, já chegou, é a sua hora, vem para cá. Vem para cá. Essa vida é passageira, estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. E quando chegar o meu dia, o seu, a gente volta novamente para o Pai. A gente volta para Deus. Porque o Evangelho diz que nós somos espíritos. Nós viemos aqui para participar de carne e sangue, assim como Cristo foi. Ele veio e participou de carne e sangue. E quando ele cumpriu o propósito dele, ele voltou ao Pai. Ele voltou ao céu. Ele é o próprio Pai. E nós iremos com ele também, né? Então, não fiquem com medo desse negócio. Tá tendo uma guerra ali, Jesus está voltando. Isso aqui na Ucrânia, Jesus está voltando. Tá voltando. Não, gente. Isso não acontece. Jesus não volta mais aqui. Ele veio. Isso já aconteceu. Tudo já se cumpriu. Então, muita gente fica com a cabeça assustada, perturbada, porque eles ficam falando essas coisas. Isso perturba a cabeça das pessoas, né? Você crê em Deus, você crê em Jesus? Eu sou cristão, eu não sou crente. Crente crê em qualquer coisa que você falar, ele acredita. Eu sou cristão, eu creio em Jesus. Então, eu sou salvo e eu creio nele porque ele me deu o dom da fé. Então, eu sou salvo porque eu creio nele. E nada, gente, nada que eu faça pode me trazer salvação. Nada. Por isso que ele mesmo disse que era aquele que crê em mim está salvo. Nunca mais vai se perder. Quem crê em mim já tem a vida eterna, já tem vida em mim. Eu vivo nele e ele em mim. Mas isso é só para quem ele deu o dom da fé. Só para quem crê, né? Não é todos, não é todo mundo. Muitos não crêem, muitos saem, muitos matam, roubam, destroem a vida das pessoas, porque eles não têm o Espírito de Deus. Não reina, não existe dentro dele. Eles não têm. Quando acabar a vida deles aqui, eles não vão para lugar nenhum, vão ser esquecidos no pó da terra. No pó da terra.
Agora, aquele que tem um Espírito de Deus, aquele que o Espírito vive nele, quando chegou o momento aqui, o pó, que é isso aqui, o pó volta ao pó. E o Espírito volta para Deus que deu. Então, gente, ó, não fica com a sua cabeça perturbada, não, né? Não fica, não, entendeu? Eu espero que Deus fale ao coração de vocês, tá bom? E, assim, eu venho agradecer por esse momento e pedir a Deus que abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família. Fica aqui comigo, gente, vê os vídeos aqui, tem música, tem louvor, tem tudo aqui no canal. E se você puder ajudar com o canal, contribuir também, eu vou deixar minha chave Pix, meu contato, tá tudo aí aqui embaixo na descrição. Tá bom? Ó, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.